Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Empolgados aí para nossa aula de matemática, onde nós tivemos aula de língua portuguesa, trabalhamos aí com a questão do bullying, né? E hoje nós vamos trabalhar em matemática. Vamos continuar aí trabalhando agora com adição e subtração, mais trocas. Nós trabalhamos as trocas principalmente na unidade, na dezena, na semana passada. Agora nós vamos trabalhar aí com trocas também nas centenas, tá bom? Aumentando as nossas possibilidades, aumentando, aprimorando ainda mais o nosso conhecimento. Vamos lá? Pega firme, pessoal. Tenho percebido que alguns alunos têm tido dificuldade, porque a impressão que dá é que não estão assistindo ao vídeo por completo. Então é importante que vocês assistam ao vídeo por completo, prestem atenção em todas as explicações, porque isso vai ajudar vocês na hora de responder aí e de aprender as questões propostas aí nas nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá então para o nosso conteúdo. Deixa eu diminuir aqui e me colocar aqui no cantinho. Ok, então preste atenção aqui, mais adição com troca. Observe como podemos calcular o resultado de 138 mais 258 de duas maneiras diferentes. Às vezes, pessoal, uma criança vai conseguir de um jeito, a outra vai conseguir de outro. Por isso que a gente traz aqui propostas diferentes, né? Porque daí cada um pode fazer do jeito que acha mais fácil, tá bom? Aqui na primeira situação, nós temos representados aqui o número 138, olha só, 138. Por que nós temos? Nós temos uma centena, 3 dezenas, 8 unidades. Aqui nós já temos os 258, 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. O que a gente faz para resolver isso daqui? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. O que a gente faz para resolver isso aí? Juntamos as peças que representam os dois números. Se nós tínhamos uma centena aqui, 2 centenas aqui, nós juntamos, ficamos com 3 centenas. Depois nós juntamos as dezenas. Nós tínhamos aí 138 mais 258. Então a gente tinha 3 centenas em uma e 3 dezenas no primeiro número e 5 dezenas no segundo. Quando a gente junta isso, nós temos aqui, então, 8 dezenas, ok? E juntamos, depois disso, as unidades. Nós tínhamos 8 na primeira, mais 8 na segunda, então 8 com 8, 16. Nós tivemos 16 unidades, ok? Então, aqui, ó, nós tínhamos 3 centenas, 8 dezenas e quantas unidades? 16 unidades, tá bom? O que a gente faz depois disso? A gente quer juntar os dois números sem ficar aí com esse monte de valores separados. Então, continuamos aqui com as 3 centenas, certo? Porque a gente não passou de 9 dezenas, então a gente continua com as 3 centenas, beleza? Depois, nós vamos pegar, aqui a gente não tinha 16 unidades, o que a gente fez? Então, agora nós temos 3 centenas, aí a gente pegou 10 unidades dessas aqui e transformamos em uma dezena. Então, se nós tínhamos antes 8 dezenas, agora nós passamos a ter 9 dezenas. Se nós tínhamos 16 e nós tiramos 10, de 16 vão sobrar 6. Nesse caso agora, nós temos 3 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. Ou seja, 138 mais 258, juntando tudo, formou 396. 3 dezenas, 9 unidades e 3 centenas, 9 dezenas e 6
unidades, ou seja, nós formamos 396, tá bom? Se vocês tiverem aí como juntar, usar o material, lembra que eu já falei para vocês, não precisa comprar, use o material que vocês têm, pega os grãozinhos para as unidades, os palitinhos, ou pode ser até lápis, né, para representar as unidades. Pega lá alguma coisa quadradinho para representar as centenas, tá bom? Vamos lá. Agora a gente pode também decompor esses números. O que a gente faz? Por exemplo, 138 é a mesma coisa que 100 mais 30 mais 8. 258 é a mesma coisa que 200 mais 50 mais 8. Então, a gente pode somar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Neste caso aqui de vermelhinho, nós somamos as centenas, ó. 100 mais 200 formou 300. Depois, unimos as unidades, 30 mais 50. 3 mais 8, 3 mais 5, 8. Então, 30 mais 50 é igual a 80. E aí, juntamos as unidades, 8 mais 8, 16, certo? Então, nós pegamos, ó, juntamos as... Deixa eu só limpar. Juntamos as centenas, 300. Juntamos as dezenas, 80. Juntamos as unidades, 16. Feito isso, nós vamos agora diminuir um pouco mais. Então, mantemos o 300, somamos as unidades. A gente não tem aqui 16 unidades? Se eu tenho 16, eu já tenho uma dezena completa. Então, eu pego um número, pego 10 unidades desse 16 e transformo em uma dezena. Então, se aqui eu tinha 80, agora eu vou ter 90. Se eu tinha 16 e tirei 10 para cá, vão sobrar 6, ou seja, 396, tá? É só lembrar, eu posso somar e fazendo a troca, ou eu posso somar de centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Pensando que se a unidade passou de 9, então chegou no 10, eu posso trocar 10 unidades por uma dezena. Se eu formei 10 dezenas, eu posso trocar 10 dezenas por uma centena, tá bom? Vamos para a próxima. Neste caso aqui, pessoal, vamos lá. Mariana montou uma tabela com a quantidade de camisetas vendidas no fim de semana na loja em que trabalha. Qual é o total de camisetas vendidas neste fim de semana? As informações nós vamos ter representadas aqui na tabela. Os dias do final de semana foram sábado e domingo. No sábado foram vendidas 295 e no domingo 243. E se a gente sabe que sábado e domingo são os dias que formam um final de semana, a gente quer saber quanto que ela vendeu no final de semana completo. Então, nós vamos juntar. A quantidade de sábado com a quantidade de domingo, tá bom? Então, vamos lá, fazendo isso aqui com o ábaco. Neste caso aqui, nós temos os 295. Agora, 295 mais 243. Então, tinha 200, eu coloquei mais 200 aqui. Tinha 90, eu coloquei mais 40. Olha só, tinha 90, eu coloquei mais 40. Passou de 10, né? E aqui eu tinha 5, acrescentei mais 3, chegou no 8. Se nesse caso aqui passou de 10 dezenas, então o que a gente fez? Tirou 10 dezenas e transformou em uma centena. Então, eu tinha 3 centenas, agora eu tenho 4. Quando eu tirei aqui, eu tinha 13 dezenas. Eu tirei 10, sobraram 3. E aqui ficou o 8 normal, tá? Nesse caso, então, nós trocamos, olha só, 10 dezenas por uma centena, tá? Nós trocamos 10 dezenas por uma centena, certo? Então, nós ficamos no final de tudo com, olha só, 4 centenas
aliás, 5 centenas, 3 dezenas e 8 unidades. Ou seja, nós ficamos com 538, certo? Preste bastante atenção nessas trocas. Unidade troca para dezena, dezena troca para centena, se a gente estiver somando. Se for para subtrair, como a gente vai ver na próxima página, aí a gente tira do maior para o menor, tá? Então, vamos lá. Agora, no algoritmo usual, que é aquela continha que a gente faz, olha só, 295 menos 243. De 5, menos não, gente, mais 5 mais 3, 8. 9 mais 4, 13. Mas a gente pode pôr o 13 aqui? Não, professora, porque a gente não pode passar de 9, né? Quando chega a 10, a gente tem que colocar a unidade e a dezena partir para outra, a centena partir para outra. Que foi isso que aconteceu aqui. Então, manteve a unidade, deixou-se aqui a dezena e jogou a centena lá para cima, tá? E aí ficou 5 mais 3, 8. 9 mais 4, 13, ficou o 13, subiu 1, 2 mais 2, 4, com 1 que subiu, 5, tá? Então, adicionamos as unidades, em seguida, adicionamos as dezenas, tá? Depois, nós temos aí 10 dezenas formam uma centena. Então, registramos o algarismo 1 na ordem das centenas, tá? Que foi o 1zinho que subiu aqui, ok? Na ordem das centenas, e fica registrado o algoritmo e algarismo, né? Tem hora que a gente mistura. Então, ficou registrado o algarismo 3. Colocou o 3 aqui e o 1 subiu para as dezenas, ok? E no final a gente adicionamos as centenas aqui, tá? Pegamos o 1 da dezena, jogamos para a centena e no final de tudo a gente faz a soma de tudo. Então, foram vendidas durante o final de semana 538 unidades, tá bom? De camisetas. Então, preste bastante atenção. É só você entender o sentido da coisa que você consegue fazer. Vamos para a próxima, agora trabalhando com subtração. Mais subtração com trocas. Observe como calcular o resultado de 645 menos 565, empregando o algoritmo usual e completo. Então, algoritmo usual, nós estamos falando daquela operação da continha. Montou a continha, 5 menos 5, 0. Beleza, tirou 5, tinha 5, tirou 5, não sobrou nenhuma. Ótimo. No segundo caso, aí nós vamos trabalhar com as dezenas, né? Aqui nós trabalhamos as unidades, aqui nós trabalhamos as dezenas. Então, vamos lá. Eu preciso tirar 6 dezenas de 4 dezenas. Isso não é possível, porque não tem como tirar um número maior de um número menor. O que eu faço nesse caso? Eu pego uma centena para cá. Se eu pego uma centena e transformo ali, então eu tinha 4 dezenas, agora eu vou ter 14, ou seja, 140 unidades, né? Então, eu vou ter 14 dezenas. Do 14 é que eu vou tirar o 6 e vai sobrar o 8, tá bom? Aqui em cima, pessoal, nós tínhamos o 6, mas como a gente pegou 1 e emprestou para cá, ele agora ficou valendo 5. 5 menos 5, 0, tá bom? Ou seja, 645 menos 565 é igual a 80, certo? É igual a 80, olha aqui, tá bom? Então, prestem bastante atenção.
Não venham aqui, olha o resultado e coloca lá. Entenda, se você entendeu o que está sendo feito, não vai ter dificuldade para fazer sozinho depois. Veja como Marina colocou 950 menos 872 usando o ábaco e depois complete o resultado. Olha só, primeiro ela colocou o 950, 9 centenas e 5 dezenas. Depois ela tinha que tirar o 872, mas ela não tinha como tirar, olha só, como não há duas argolas para tirar do pino das unidades, troquei uma dezena por 10 unidades. Preste atenção que aqui não tinha unidade. Então, o que foi feito? Pegou-se uma dezena e transformou em 10 unidades. Depois, tirou olha aqui. E como não é possível tirar 7 argolas do pino das dezenas, troquei uma centena por 10 dezenas, tá bom? Pegou aqui, ó, uma centena e transformou por 10 dezenas, ok? E no final das contas, representei 950 como 8 centenas, 14 dezenas e 10 unidades e subtraí 872. Tirou 800, tirou 70, tirou 2. Sobrou quanto? Quanto sobrou no finalzinho? Faz as contas aí e coloca aqui. Quanto que sobrou aqui? Eu não vou colocar o resultado porque eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá bom? Tá representado aqui, ó. Não precisa nem fazer a conta, é só contar quantas dezenas e quantas unidades sobraram, tá bom? Vamos para a próxima. Agora, calcule o resultado da operação da atividade 2 usando o algoritmo usual. Aquilo que a gente fez antes lá com o ábaco, agora a gente faz aqui com o algoritmo usual, fazendo a continha, tá? Então, preste atenção. Tem como tirar 2 de 0? Não, não tem. Então, você vai pegar 1 da dezena e vai transformar em 10 unidades. Então, agora você tem 10 menos 2, que vai sobrar 8, ok? Aqui, você tinha 5, certo? Se você tinha 5 e tirou 1, sobrou 4. Há como você tirar 7 de 4? Não. Então, você vai pegar um emprestado das centenas e vai transformar em dezena, tá? Nesse caso, em 10 dezenas. Então, agora você vai ter 14. 14, professora? 15? Não, 14. Porque 1 você emprestou para cá. Se era 5, ficou 4, tá? 14, aqui você vai ter 14 menos 7, que vai sobrar 7. Então, já tinha 8, aqui sobrou 7. Se aqui era 9, você emprestou 1 para lá, ficou 8. 8 menos 8 é igual a 0, tá? Então, 950 menos 872 é igual a 78. Beleza? Todo ano, os moradores do bairro em que Orlando mora organizam uma caminhada. No ano passado, 274 moradores participaram dessa caminhada. Nesse ano, o número aumentou para 465. Então, preste atenção. Nós temos aí 2 valores. Nós temos o valor que ia antes, 274. Depois nós temos o valor final, que é 465. Se eu tenho o valor final, então eu tenho que saber qual é a diferença, tá? Quantas pessoas participaram da caminhada neste ano a mais que o ano passado? Ou seja, qual foi a diferença de participantes deste ano para o ano passado? Como que você vai fazer isso, tá? Preste atenção aí, porque você vai pegar a quantidade desse ano, 465, e vai retirar a quantidade que foi o ano passado, 274. E aí você vai fazer a continha. De 5, você tirou 4, beleza, você tem 5, tirou 4, ficou 1. Agora,
Eu consigo tirar 7 de 6? Não, professora. Então, eu vou pegar um daqui e vou passar para cá. Então, aqui vai ficar 16. 16 menos 7. 16 menos 7. Pensa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 13, 14, 15, 16. 5 mais 4, 9. Quanto deu aqui? 9, tá? Agora, aqui eu tinha 4, certo? Mas eu emprestei um para lá, então eu fiquei agora com 3. 3 menos 2 é igual a 1, tá? Então, o resultado, 191 nesse aqui. Mas eu quero ver a continha de vocês. Neste ano, quantas pessoas a mais seriam necessárias para que a caminhada tivesse 500 participantes? No ano passado teve 465, agora tem 500. Então, você vai fazer a conta. Quantas pessoas seriam necessárias para que a caminhada tivesse a mesma quantidade de participantes? Ó, nesse ano, quantas pessoas a mais seriam necessárias para que a caminhada tivesse 500? Se teve 465, certo? E a gente está querendo saber quantos deveriam ter a mais para ter 500? Então, eu vou fazer 500 menos 465, tá? E aí, vocês vão fazer a continha e vão achar o resultado daqui. Essa eu não vou resolver porque eu quero que vocês pensem aí e encontrem o resultado. Lembrem-se de que quando vocês passam uma quantidade, por exemplo, nesse caso aqui vai ser um pouco diferente, ó, 500 menos 465, ok? Então, preste atenção, eu não tenho como tirar 5 de 0, então vou pegar, mas aqui também é 0, então vou pegar 1 de cá, só que esse 1 passou para aqui primeiro, então aqui ficou 10. Ó, se eu pegar, não posso pegar a centena e transformar em unidade. Eu pego a centena, eita, 500 menos 465. Eu não posso pegar a centena e transformar ela direto em unidade. Não. Eu vou pegar a centena daqui e vou transformar aqui em 10 dezenas. Então, aqui era 5, agora ficou 4, certo? Aqui era 10, então agora eu vou pegar um desse 10 e vou emprestar para aqui, para as dezenas. Então, aqui vai ficar 10. Era 0, peguei 10, né? 10 unidades lá das dezenas, fiquei uma dezena, que é 10 unidades, fiquei com 10. 10 menos 5 é igual a 5, ok? Aqui eu tinha 10, mas eu emprestei um para cá, então ficaram 9. Desses 9, eu consigo tirar o 6, então 9 menos 6 é igual a 3. Aqui eu tinha 5 para tirar 4, mas como eu emprestei para aqui, que daqui emprestou para cá, do 5, da centena eu emprestei para dezena, da dezena eu emprestei para unidade, então ficou com 4. 4 menos 4 é igual a 0. O resultado, 35. Eu disse que não ia dar o resultado, mas eu resolvi dar porque é um número de unidade de uma centena inteira, tirando aí número que não é inteiro, tá bom? Então, prestem bastante atenção, exercitem, que vocês é só entender, gente, não pega o número aqui e só coloca no livro. Entenda por que você está colocando aquela resposta. Por isso que o texto traz aqui, como não era possível tirar 5 de 4, eu peguei uma unidade, barará. Por quê? Porque você precisa entender o que você está fazendo, tá? Quando eu aprendi lá, quando eu estudava, a professora falava assim, pega o emprestado de cá para cá, mas não explicava por que aquele emprestava, por que eu não podia pegar direto da centena para a unidade, entende? E aí hoje que depois, né, quando eu fui estudando, que eu fui entendendo
a lógica da coisa, né? Que é a unidade, depois a dezena, depois a centena, e uma coisa não pode pular direto para outra, tá bom? Beijo para vocês, espero que vocês estudem bastante, prestem bastante atenção e não deixe acumular atividades, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.